Graça e paz a todos. Eu estou passando por aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal. E é interessante nós percebermos que a notícia sobre o nascimento de Jesus foi a notícia mais alegre que o mundo, a humanidade, jamais recebeu. Nós observamos isso no relato de Lucas, no capítulo 2, e os versos 10 e 11, quando o anjo enviado por Deus, ele aparece àqueles pastores que estavam ali em torno da cidade de Belém, que foi a cidade onde Jesus nasceu. E o anjo se apresenta àqueles pastores e diz o seguinte: o anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa notícia do nascimento de Jesus é a notícia mais alegre que o mundo jamais recebeu, porque também é uma notícia de paz. É uma notícia, como nos diz o texto aqui, de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor de todas as coisas. É através de Jesus que Deus ele prova para com o homem toda a sua fidelidade. Porque todas as profecias, as promessas de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, elas se concretizam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então foi a notícia mais alegre que a humanidade, que o homem jamais recebeu. E nós, os cristãos, ainda hoje nós recebemos essa notícia com muita alegria. Vivemos alegremente para o Senhor. Mas é interessante como algumas pessoas elas fazem algumas colocações criticando essa data de 25 de dezembro. E eu preciso compartilhar um pouco com vocês sobre isso, para não ficar aquela impressão de que nós estamos fazendo algo que é abominável ao Senhor. Primeiro eu quero dizer que não existe data certa, não podemos precisar a data exata em que Jesus nasceu. Alguns defendem que foi na primavera, porque os pastores estavam ali no campo, conduzindo o rebanho naquele momento ali. Outros defendem que era no outono, que era quando o momento onde as ovelhas elas estavam acasalando. Outros defendem outras datas, mas é interessante nós percebermos aqui nessa data que existe uma crítica muito grande com relação a ela. Porque eram datas também que povos pagãos, eles comemoravam outros deuses, outros ídolos, que na realidade nós sabemos não são deuses, não têm valor algum, mas eram comemorados por estes povos. E aí os cristãos passam a comemorar também neste dia 25 de dezembro. E aí eu preciso dizer para os irmãos que tudo isso aconteceu numa tentativa dos próprios cristãos de esvaziarem esses ídolos, esses deuses que eram celebrados e comemorados. Porque enquanto todo o resto do povo das nações estavam comemorando esses ídolos, os cristãos estavam reunidos para relembrar e comemorar, celebrar ao Senhor Jesus Cristo o seu nascimento. Então, na realidade, foi uma tentativa combatendo aí essas práticas pagãs. E nós vamos ver que alguns criticam porque dentro das celebrações do Império Romano existia ali uma celebração ao Deus Sol, que caía exatamente no dia 25 de dezembro. Mas, como eu já falei, não foi intenção dos cristãos de introduzirem esse culto ao Deus Sol dentro do culto cristão. Não, de forma alguma. Mas, pelo contrário, foi introduzir a pessoa do Senhor Jesus na cultura das pessoas ali, porque as pessoas estavam tão acostumadas com aquelas festas. É como hoje também. Nós continuamos a ver aí os evangélicos muitas vezes reverenciando e querendo participar de algumas festas que não nos cabe participar. Mas não somente era comemorado pelo Império Romano, esse dia 25, como que ao Deus Sol. Nós vamos ver que depois os próprios romanos pegaram também lá um deus do panteão persa e introduziram também neste dia. Então nós vemos aí o culto, a celebração ao deus Mitra, que era um deus persa, mas passou a fazer parte também desse momento aí do culto cristão. Essas comemorações pagãs, elas aconteciam em geral do dia 21 de dezembro até o início aí do mês de janeiro. Mas nós vamos ver também outras celebrações, outras práticas, como por exemplo, nós temos aí os povos nórdicos, eles também celebravam um culto, uma celebração chamada Iolo, que significa uma adoração a um deus, mas eles foi quem introduziram esse conceito, por exemplo, da árvore de Natal. Então foi pegado desse culto aí, dessa comemoração, dessa celebração Iolo, que eles faziam para comemorar ali justamente as colheitas, aquilo que eles tinham recebido como frutos da terra. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que o intuito dos cristãos foi esse,
justamente enfraquecer os ídolos, combater os ídolos a partir da sua própria celebração. Agora, é interessante percebermos que se nós formos aceitar essa crítica de forma tão ferrenha com relação a esta data, se nós escolhêssemos qualquer outra data do ano, porque nós sabemos que o ano tem 365 dias, certamente seríamos criticados também. Os cristãos, que comemoramos o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro. Sabe por quê? Porque em todas as datas do ano, nós temos um inúmero número de deuses que eram celebrados pelos povos pagãos. Então, se escolhermos qualquer data do ano, ainda assim, nós seremos criticados. Por isso, nada de ficar pensando que aquilo que nós fazemos como comemoração desta data está errado. É certo que nós não podemos precisar quando foi realmente a data do nascimento do Senhor Jesus. Mas nós, os cristãos, comemoramos nesse dia, 25 de dezembro, justamente para esvaziar aquele conceito tão forte do Deus Sol, ali no meio do culto romano, e também do Mitra, que foi introduzido aí, que esse Deus Mitra é o Deus da luz. Então observem, na realidade a verdadeira luz que veio aos homens da parte de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a você que está me escutando nesta manhã, eu quero dizer que o importante é nós comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, sempre lembrando da sua missão. E a missão de Jesus aqui, como homem, o Deus que encarnou, justamente começa pelo seu nascimento. A partir do momento em que Jesus ele começa a viver. A partir daí se inicia a sua missão como homem, aqui na terra, no mundo. Então nós precisamos refletir sobre o nascimento de Jesus, nós precisamos refletir sobre a sua vida, as suas narrativas, o que Jesus ele fez no nosso meio, os milagres de Jesus, mas também sobre os seus discursos, aquilo que Jesus nos ensinou. Então refletir sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, mas também sobre a sua morte, o valor da sua morte, sobre a sua ressurreição, que nos garante a vida eterna. Se Jesus venceu a morte, nós também venceremos. E além de tudo isso, precisamos refletir também na sua ascensão aos céus, porque Jesus, depois de ressuscitar, ele subiu aos céus e lá a Bíblia nos diz que ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ao mesmo tempo que ele está presente entre nós, porque ele mesmo nos garantiu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Então, quando nos reunimos como cristãos no dia 25 de dezembro, é para comemorar o Natal de Jesus. Então, comemore o Natal de Jesus com muita paz em seu coração. Comemore o Natal de Jesus com muita felicidade, com muita alegria. E não deixe jamais que nenhuma prática mundana, como essas que nós encontramos por aí, de Papai Noel, de árvore de Natal e outras coisas mais, venha tirar este verdadeiro sentimento de você, de que neste dia nós comemoramos o Natal do nosso Salvador, como nos diz o texto de Lucas, que é Cristo o Senhor. Então esta é a mensagem que eu deixo para você nesta manhã e esperamos viver esta data de amanhã, 25 de dezembro, com muita alegria em nosso coração, glorificando e exaltando o Senhor nosso Deus. Um abraço a todos.